pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam estudando bastante, estamos aí rumo às nossas provas, né? Então, estudem, fique tranquilo, não está nada difícil, mas é importante estudar. Bom, eu vou começar hoje com a nossa revisão, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Hoje eu vou dar uma revisada no que eu passei nas primeiras aulas, né? Para você poder entender e compreender o conteúdo, né? E amanhã eu vou dar um desfecho, né? Do conteúdo sobre articulações, que é importante você entender. O conteúdo da prova está em cima de todos esses slides, então não se estresse, não fique pirando, porque está tranquilo, porém você precisa estudar, tá bom? É um bom conselho, então não deixa os slides passarem e não estude, porque se você não estudar, você não vai conseguir realizar essa prova, ok? Então vamos lá então. Nós precisamos entender e recapitular o que é um plano e um eixo de movimento. Você precisa entender, né, o que é adução, abdução, o que é rotação, circulação. Isso são fundamentais, são situações fundamentais para você poder compreender os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Então, diante do que? Do plano e do eixo de movimento, né? Pensa então você em pé. E aí você vai ter que fazer o quê? Entender que o plano sagital nada mais é que a parte do quê? Direita e esquerda, mas a parte antero-posterior, a parte que fica atrás. Então, aqui tem uma figurinha que explica melhor. Então, o plano sagital é a posição que fica atrás, tá? Devido à minha lesão, eu acabei até esquecendo de trabalhar bastante, de falar esses nomes para vocês. Né? Mas isso é importante para você poder entender. Então, quando você deita de costas, você está deitado não é de barriga para cima, mas de decúbito ventral ou decúbito dorsal. Depende, se você está deitado de costas, é o decúbito dorsal, que é as costas que está deitada no chão. Se você está deitado de barriga para baixo, no exercício, você está de decúbito ventral. Então, por isso que é importante a gente entender aqui a parte frontal, ventre e dorsal. Então, a parte de frente, ventral. De trás, dorsal, tá bom? Então, frontal, parte da frente. Então, pensa algo, né? Uma coisa cortando aqui no meio. Então, a parte da frente, ventre. Atrás, dorsal, das costas. E transverso, então, superior e inferior. Então, quando você te corta no meio, a parte da cintura para cima é a sua parte superior. Da cintura para baixo, sua parte inferior. E aí, na questão do sagital, tem o lado direito e esquerdo, que aí fica mais fácil, tá bom? Pensa em você como se fosse uma esfera, né? Circulando, e você precisa ter os lados para poder se identificar e se posicionar melhor no exercício. Então, vamos entender um pouquinho os planos antagônicos de referência em relação ao movimento. Então, plano sagital, né? Flexão, o que é flexão? Em relação ao quê? Ao ombro, ao quê? Ao braço, ao cotovelo. Então, antes da gente praticar alguma atividade, a gente precisa entender qual é o plano. No meio superior, então tá, plano superior. Agora, é do plano posterior ou, né, do plano ventral ou dorsal. A parte de trás e da frente. Então, tudo isso faz toda a diferença. Porque se você faz a flexão para cima, é a parte da frente, ventral. Se você está fazendo para trás, é a hiperextensão, então para trás. Então, quando a gente consegue entender, né, essa posição, isso facilita, né, a nossa posição do nosso corpo. Então, lembrando sempre dos movimentos. Então, vamos lá. Flexão, quando é uma flexão do quê? Quando meu braço está para baixo e está reto. Então, quando eu faço o quê? Eu levanto ele em relação ao meu ombro, eu estou fazendo uma flexão do ombro, tá? Então, essa semana não está dobrando nada, está dobrando aqui, ó. Lembra, no próximo ano, no 8º ano, você vai entender no 9º ano algumas coisas em relação aos músculos, né, principais aí. E aí a gente tem alguns músculos chamados deltoides, e eles ficam aqui. Então, quando você flexiona, você está mexendo na articulação do ombro, trabalhando o deltoide, que é esse músculo que fica no ombro. Então, quando você está voltando ao braço na posição normal, você está fazendo uma extensão do quê? Do ombro. O braço está estendendo. Então, ele está em extensão. E quando você empurra ele para trás, você está fazendo uma hiperextensão do quê? Do ombro. E é isso, a mesma coisa acontece com o pé, né? Quando você faz o pé flex, né? Para cima, é uma flexão dorsal. Para baixo, uma flexão plantar. Plantar é onde você pisa. Dorsal é a parte de cima do seu pé, o dorso, tá bom? Vamos lá.
Planos antagônicos de referências e movimentos. Isso a gente usa bastante, sabe aquelas aulas de alongamento que nós fizemos? Tem muito a ver, aula de body balance, tem a ver, porque a gente consegue trabalhar bastante articulações de direita e esquerda, flexão, extensão, hiperextensão do movimento. A gente trabalha bastante, por isso que a gente teve bastante aula com alongamento, e para que você pudesse sentir essas mobilidades articulares do seu corpo. Tá bom? Então, quais são o plano frontal? Desculpa aí, gente. Então, plano frontal, né? O que é na sua frente, a parte da frente do seu tronco. Então, vamos lá. Direita e esquerda, né? No caso da mão aqui, a gente tem a adução, abdução. Aqui tem a depressão e a elevação do quadril. Então, tudo depende de onde você está falando. Então, você precisa sempre se orientar em relação a que parte do corpo, superior, inferior, frontal ou dorsal, tudo depende. Transverso, quando a gente faz o quê? Uma abertura para as laterais. Então, quando você faz o quê? Você está aqui, você vira, você está fazendo um plano transverso. Você está fazendo o quê? Um movimento onde você abre de dentro para fora. Então, são as laterais, transverso, tá? Frontal, quando eu faço frente, trás, para cima e para baixo, sagital, tá? Isso vale para o braço, para a perna, para frente, para trás. Então, quando a gente mexe o tronco de um lado para o outro, então, a perna a gente não consegue abrir tanto, o pé a gente consegue um pouquinho mais, mas o braço e a perna a gente consegue fazer no plano transverso, onde a gente consegue abrir ela um pouquinho e mobilizar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho o que é a flexão e extensão. Então, eles são movimentos angulares, ou seja, nele ocorre uma diminuição ou então um aumento do ângulo existente entre o segmento que se desloca e que permanece fixo. Quando ocorre uma diminuição do ângulo, diz-se que há uma flexão. Então, vamos lá, vamos pensar aqui no braço, né? Eu estou aqui, braço estendido, há uma extensão do meu cotovelo. Quando eu encurto, eu faço uma flexão, certo? Então, quando ocorre um aumento, né, do ângulo, quanto que eu tenho aqui? 180. Quando eu diminuo, então há uma extensão. Quando eu diminuo esse ângulo, isso já é física, né, gente? Eu estou dificultando aí vocês. Isso há uma flexão, porque estou diminuindo. Então, o ângulo aqui, ó, vai depender, né, do ângulo que eu fizer. Então, quanto menor for o ângulo, então mais estarei flexionando. Então, neste caso, não se usa a expressão extensão do pé, né? No caso do pé, os movimentos são definidos como flexão dorsal e flexão plantar do pé. No movimento angular de flexão e extensão ocorre em plano sagital e seguindo a regra do eixo desse movimento, que é látero-lateral. Tá? Então, eu sei que às vezes esses nomes acabam sendo um pouquinho difíceis, né? Mas eu estou só dando uma revisada, porque eu não quero me estender muito em relação ao conteúdo para não dificultar. Então, por isso eu estou dando uma revisada com vocês. Amanhã eu passo umas coisinhas diferentes do que eu passo de hoje aí, só para dar uma facilitada, viu, gente? Eu sei que não é tão simples. Então, fique tranquilo, que vocês vão dar conta, tranquilo. Bom, vamos lá. Adução e abdução. Então, são movimentos nos quais os segmentos ele é deslocado, ou seja, então, respectivamente em direção ao plano mediano. O que é o plano mediano? Do seu tronco. Esse é o plano mediano. Então, aqui, ó, lembra, mediano é o meio do seu corpo. Então, em relação ao meio do seu corpo, né, ou em direção oposta a ele, isto é, se afastando dele, então, para os deles prevalece o plano mediano do membro. Então, os movimentos de adução e abdução desenvolvem-se em plano coronal e seu eixo de movimento é antero-posterior. Então, quando a gente abre, afasta, então, o plano medial é o meu tronco, é o meu corpo. Então, quando eu afasto os membros do meu corpo, braço, perna, cabeça, eu estou fazendo o quê? Uma adução ou uma abdução. Então, quando eu abro, lembra bem, ó, quando eu abro é uma abdução, de abrir. Uma adução é quando eu fecho, tá? Então, adução, abdução e adução. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Em relação ao quadril, então em relação à perna, em relação ao braço. Então, aqui ela está fazendo uma abdução, porque ela está abrindo. Tá vendo a setinha? Está abrindo. Se ela estivesse fechando, ela está fazendo uma adução.
Porque qual que é o meio? O tronco dela é o meio. Essa é a nossa referência. Tá? E quando mais eu afasto o meu tronco, mais eu estou abrindo. Então, abdução. Tá bom? Então, guarda isso que é mais fácil. Vamos lá para o próximo. Rotação. O que é a rotação? Esse eu acho que é o mais simples de todos. É o movimento em que o segmento gira em torno de um eixo longitudinal ou então, né, vamos lá, vertical. Assim, nos membros, pode-se reconhecer uma rotação medial, quando a face anterior do membro gira em direção ao plano mediano do corpo, que uma rotação lateral. No movimento oposto, a rotação é feita em plano horizontal e o eixo de movimento perpendicular a este plano é vertical. Então, quando você, vamos pôr aqui, por exemplo, da menininha tá deitada aqui e ela tá girando o quê? A perna inteira? Não, ela tá girando somente do tornozelo aqui, somente o pé. Vamos pôr aqui, ó, o pé, como se fosse o pé. Ela está fazendo um movimento de rotação do tornozelo. Então, o tornozelo dela tá aqui. Tá? E quando eu faço esse movimento, eu faço do meu pulso, uma rotação do meu pulso, certo? Se eu pego e faço um abdominal, ou então um giro em volta do meu próprio, né, corpo, isso tudo mesmo é um exercício de rotação. Cambalhota é um exercício de rotação, tá bom? E por último é a circundação. Tá? É o resultado do movimento combinatório que inclui a adução, a extensão, a abdução, a flexão e a rotação. Então, é a combinação de todos esses movimentos. Porque não tem como eu abrir, não tem como eu circular o tronco sem abrir. Então, não tem como eu ficar fechado e circulando o braço ou o ombro. Não. Eu abro o movimento e faço uma circundação. Certo? Então, você tem que lembrar, nesse movimento, a extremidade distal é o segmento que descreve o círculo imaginário. Então, pense na mão. Então, eu estou fazendo um círculo. Vou fazer aqui, ó. Um círculo, mas aqui que está mexendo? Meu ombro. Então, meu ombro, estou fazendo uma circundação. Para isso, eu precisei fazer uma abdução e uma extensão do meu braço. Então, eu usei os 3 movimentos aqui, né? Lembrando sempre do meu movimento do meu corpo, que é o mediano, que é o meio. Tá? É difícil, gente? Não, não é difícil, não. Professor de educação física tem que saber só de esporte, não, tá vendo? Tem que saber muita coisa. A gente estuda muito. E não estuda só na faculdade, não, é o resto da vida. O resto da vida. Bom, então vamos lá. Então, cuja vértice é representada por uma articulação que movimenta. Então, aqui o exemplo, né, da rotação do braço, que eu fiz a extensão, fiz a circulação e a abdução. Próximo, não vou não se despede, não vou me estender muito, tá bom? Aqui isso para você poder se orientar, né, os eixos onde há a circulação, tá bom? Né, aqui na coluna, por isso que você consegue fazer esse movimento, tá? E o nosso corpo parece ter um monte de eixo, um monte de parafuso, né? Mas é o que ajuda a questão da movimento, para você poder entender como que é dentro dos seus ossos, onde tem as articulações. Então, aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, o pé. Aqui, para que lado os seus pés você consegue movimentar? Então, ele vai para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e ele circula. Ele consegue fazer 3 tipos de movimento, tá? E aqui também tem do quadril. Então, aqui onde está circulado, ó, é onde há movimento, onde é uma articulação móvel, ela se movimenta. E aqui os dedos, é uma articulação semimóvel. Ele não faz ele não faz uma flexão, uma extensão, ele não faz uma rotação, o seu dedo, né, diferente do dedo da mão, mas os dedos do pé, por exemplo, não faz. Então, ele é uma articulação semimóvel, tá bom? Então, é a mesma coisa que ele está mostrando aqui, ó. Onde que há articulação e que tipo de articulação, tá? Então, isso aqui é só para você se orientar, não se desespere, ok? Então, essa é uma revisãozinha daquilo que eu passei já para você, só para você se orientar, né? Pensa aí que você está se movimentando, né? Mexendo no esqueleto e é para você não ficar parado. Pense, quanto mais você mexer as suas articulações, melhor você vai ser, um adulto melhor, um velhinho melhor, que você acha que pode estar muito longe, mas não é tanto assim, não, mas que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Né, pro resto da sua vida. Então, pratique atividade física, faça alongamento, faça exercícios. Isso vai te acrescentar muito, tá bom? Por hoje é só e voltamos amanhã com o nosso conteúdo. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.